Agora nós temos um outro exercício aqui, tá? Nós vamos resolver o cálculo da simetria através do coeficiente de Boole. Então nós temos aqui, nesse caso aqui, nós temos uma distribuição de frequência com intervalos de classe, tá? Ou seja, nós temos aqui a variável contínua, tá ok? E nós vamos calcular a simetria segundo o critério de Boole, tá? Coeficiente de Boole. Então, o coeficiente de Boole, a simetria é igual a essa fórmula, né? Que é o terceiro quartil mais o primeiro quartil, menos 2 vezes a mediana, dividido pelo terceiro quartil, menos o primeiro quartil. Então, nós temos que calcular cada um desses valores aqui, tá? Nós temos que calcular esses quartis, o Q1, o Q3 e a mediana, tá ok? Então, lembrando lá da fórmula do quartil, nós temos que um quartil, um QI, né? Quartil de uma ordem I aí, é igual o limite inferior que se encontra o quartil, mais I, que é o quartil que desejamos fazer o cálculo, multiplicado pelo N, que é a somatória da frequência, dividido por 4, menos a frequência anterior, acumulada anterior à classe que se encontra o quartil, dividido pela frequência absoluta simples da classe do quartil. Isso tudo multiplicado pela amplitude de classe. Primeiramente, para calcular o quartil, nós temos que isolar esse termo aqui do numerador da fórmula aqui do quartil e encontrarmos o valor correspondente a esta fórmula. Então, no caso aqui, como nós estamos querendo calcular o terceiro quartil, então o I é igual a 3, multiplicado pelo N, que é igual a 35, que é a somatória da frequência de classe, tá? Isso dividido por 4. Fazendo os cálculos, nós obtemos aí que a posição do primeiro quartil, tá? Ele vai ter uma frequência acumulada aí, ó, de 26,25. E isso significa que a posição do quartil, tá? Desse terceiro quartil, ele se encontra aqui, ó, na quarta classe. Ele se localiza na quarta classe. Por quê? A frequência acumulada, ela tem que ser maior ou igual a 26,25. E é exatamente aqui, ó. O 34 já é a classe imediatamente superior, tá? Que contém a frequência acumulada maior que 26,25. Em seguida, nós vamos utilizar essa classe, tá? Para substituir os valores ali na nossa fórmula do quartil. Então, Q3 é igual a 6, tá? Que é o limite inferior da quarta classe, que está aqui, ó, mais 26,25, que é a frequência acumulada, menos 19, que é a frequência acumulada anterior à classe que se encontra o terceiro quartil, dividido pela frequência absoluta da classe do terceiro quartil, que é igual a 15. Isso multiplicado pela amplitude de classe, que é 8 menos 6. 8 tira 6 vai ser exatamente igual a 2. Fazendo esses cálculos, nós vamos obter o terceiro quartil igual a 6,97. Agora, nós temos que calcular o primeiro quartil. O primeiro quartil, nós vamos utilizar aquele elemento aqui encontrado aqui no numerador da fórmula do quartil, tá? Que é o I vezes N dividido por 4, e substituir o valor do I por 1, né? Porque é o primeiro quartil. Então vai ficar 1 vezes o N vale 35, que vai dar 35 dividido por 4. Isso dá o valor de 8,75. Aqui, esse valor vai ser o valor de referência para nós encontrarmos a posição, ou melhor dizendo, em que classe que vai localizar o primeiro quartil. Então, nós temos que a frequência acumulada ela tem que ser maior ou igual a 8,75.
Se nós vermos aqui, o 2 não serve, o 7 também não. Então, a frequência acumulada imediatamente maior que 8,75 é igual a 19. Então, o primeiro quartil ele está aqui na terceira classe. Então, nós vamos pegar os dados através aí dessa classe em que se situa o terceiro quartil, tá? O primeiro quartil. Então, nós temos que a terceira classe, ela tem um limite inferior, tá? Que é igual a 4, mais, aqui nós temos o I vezes N sobre 4, né? Que é 8,75, menos a frequência acumulada imediatamente anterior a essa classe, que é igual a 7, tá? E isso dividido por 12. 12, que é a frequência absoluta aí da terceira classe, que se encontra aqui, multiplicado pela amplitude de classe, que é igual a 2. E isso, fazendo os cálculos, tá? Nós vamos obter aí o valor do primeiro quartil igual a 4,29. Agora, nós vamos calcular a mediana. Então, a mediana, que é dada por essa forma, que nós já conhecemos, né? O primeiro passo aqui é encontrar o valor de n sobre 2. Então, n sobre 2 é igual a 35 dividido por 2, que é igual a 17,5. Então, nós vamos ter que a frequência acumulada anterior tem que ser maior ou igual a 17,5. Se nós voltarmos aqui, maior ou igual a 17,5 vai ser o 19. Então, também a mediana se encontra aqui na terceira classe. Então, na terceira classe, nós vamos ter aí que o limite inferior é 4, mais, aqui é o n sobre 2, né, que nós já calculamos aí, que é 17,5, menos a frequência acumulada anterior à classe, aqui a terceira classe, que é igual a 7, dividido por 12, que é a frequência absoluta aqui da terceira classe. E isso tudo multiplicado pela amplitude de classe, que é igual a 2. Fazendo os cálculos, chegamos ao valor da mediana, que é igual a 5,75. Então, nós temos todas as variáveis aí que nós vamos substituir aqui nessa fórmula da assimetria, do coeficiente de assimetria de Boole. Tá? Então, nós vamos colocar aí o 6,97, que é o terceiro quartil, que nós já encontramos aqui, né? Depois nós temos o primeiro quartil, que é 4,29, somamos aí, menos 2 vezes a mediana. E isso tudo dividido pelo terceiro quartil, menos o primeiro quartil. Isso vai dar aproximado aí, tá um valor aproximado de menos 0,1. Então, nós temos uma simetria igual a menos 0,1. Olhando lá na tabelinha, tá, de classificação lá do grau de assimetria, né, segundo o coeficiente de Boole, nós temos uma distribuição assimétrica negativa, tá, fraca.